Boa noite. Diversas instituições abordaram o avanço da ciência e da tecnologia. A Universidade Federal de Uberlândia também destacou o tema ao longo da semana. O reitor e o diretor de pesquisa da UFO vão falar sobre o assunto. Um panorama sobre a pós-graduação, o projeto da ESEBA que uniu pais e filhos na escola. E hoje é sexta-feira e tem agenda cultural. Essas e outras informações você confere agora. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação conversou com a nossa equipe e falou sobre o panorama da universidade quando o assunto é pós-graduação. A Universidade Federal de Uberlândia se destaca em vários quesitos e é claro que a educação é o ponto alto nesse assunto. A UFO é contemplada por ter mais de 50 programas de pós-graduação. A universidade hoje ela tem 52 programas de pós-graduação. Tá? Nós temos programas em todos os conceitos. Nós temos programas no conceito 7, né? Um programa no conceito 7, 4 programas no conceito 6, 14 programas, 8 programas, melhor dizendo, no conceito 5, e os demais programas distribuídos entre o conceito 4 e o conceito 3. Né? O pró-reitor explica que a instituição está em um patamar mediano, avaliada pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Eu creio que nós poderíamos estar melhor, né, mas nós estamos caminhando nessa direção. Né? Eu acho que o próprio resultado do programa PRINT, que é o Programa de Internacionalização da Universidade Brasileira, demonstra isso. A UFO foi contemplada numa primeira rodada de avaliação. Nós fomos contemplados, ficamos entre as 26, melhor dizendo, as 25 universidades. Depois, esse número foi ampliado em razão dos recursos, então nós temos hoje 36 universidades aprovadas, de 109 universidades que submeteram propostas. Ao todo, a UFO contém 56 programas de pós-graduação e mais de 6.000 alunos matriculados. Além disso, o pró-reitor explica que existe o pró-acompanhamento, um programa que tem o objetivo de melhorar a qualidade de avaliação dos programas a médio e longo prazo. Em 2018, nós criamos um programa pró-acompanhamento, que é um programa de consultoria, né, que é dada aos programas de pós-graduação em termos de governança interna que esses programas vão realizar. Bom, e para falar sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Jornal da UFO recebe hoje o reitor Valder Steffen. Muito obrigado, reitor, pela presença. E também o professor Kleber Del Claro, também diretor de pesquisa da universidade. Muito obrigado pela participação. Obrigado, boa noite. Bom, para a gente começar, reitor, a primeira pergunta vai para o senhor. Como que a gente pode destacar esse crescimento de 6.000 alunos na pós-graduação? O que se deve a esse sucesso? Bom, primeiramente que a Universidade Federal de Uberlândia se tornou um vetor de desenvolvimento regional muito importante. Então, a área de abrangência da nossa instituição tem crescido. E, naturalmente, isso tem interessado diversos estudantes que concluem a graduação, seja na Universidade Federal de Uberlândia, seja em outras instituições, e que tem manifestado esse interesse de vir para Uberlândia. Agora, sobre a Semana de Ciência e Tecnologia, é uma oportunidade muito grande para todos nós, porque nós nos sentamos juntamente com a cidade de Uberlândia, ou seja, a universidade, o Instituto Federal e a cidade de Uberlândia, com as demais instituições localizadas aqui na nossa cidade, se sentam juntos para pensar a questão da ciência, da tecnologia e da inovação. E quando esses atores estão juntos, muita coisa boa pode acontecer. Dentre essas coisas boas, eu creio que está o fato da gente sensibilizar as crianças, os jovens, despertando neles o interesse científico. E professor, quando a gente fala da Semana de Ciência e Tecnologia, qual que é a importância de destacar esse tema na universidade? Olha, de fundamental importância. Se você considerar que nós temos hoje aí um público de mais ou menos 28.000 pessoas dentro da Universidade Federal de Uberlândia, e o reflexo que esse público leva para a sociedade que a circunda como um todo,
é uma divulgação muito importante do que estamos fazendo aqui dentro, do tanto que o investimento público, daquilo que o senhor, a senhora que estão aí em casa nos assistindo, né, estão investindo na universidade, é uma oportunidade da gente mostrar o retorno. O quanto os filhos de vocês que estão aqui estudando com a gente estão dando de retorno em termos de novos medicamentos, novos equipamentos, novas tecnologias que estão sendo empregadas para a melhoria do nosso país, para a melhoria da sociedade, né? A sociedade melhora com a ciência é feita dentro da universidade. Reitor, como que a UFO procura investir na pesquisa? Importante lembrar que a nossa universidade tem uma característica muito interessante que a distingue de várias outras. A pesquisa, o desenvolvimento científico, o interesse pela ciência, ele se dá na UFO desde a pré-escola, através do nosso colégio de aplicação, da ESEBA. Isso acontece também na nossa Escola Técnica de Saúde. Depois passamos por todos os nossos programas de graduação, onde nós temos estudantes fazendo iniciação científica, estudantes que participam de programas especiais do tipo PET, que é um programa que trabalha com os estudantes para desenvolver temas específicos. Depois a gente tem vários programas nas várias unidades acadêmicas que são voltados ou para desenvolvimento tecnológico ou para desenvolvimento científico. E depois nós temos os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, e em alguns laboratórios a gente tem recebido estagiários em nível de pós-doutoramento. Então tudo isso forma uma massa crítica muito importante. E é exatamente isso que promove esse desenvolvimento científico na nossa instituição. É muito importante que aqueles que têm interesse pela ciência, pela tecnologia, pela inovação, estejam juntos, né? Estejam num laboratório, num local específico, numa oficina, num trabalho de campo. Existem grupos de pessoas em diferentes estágios de formação, mas trabalhando juntos. Isso faz uma sinergia, isso promove o desenvolvimento. O reitor destacou o interesse desses estudantes, né, na pós-graduação, na graduação. A sua visão, os alunos hoje em dia estão mais interessados em fazer pesquisas, para ficar mais interessados nessa área? Como que o senhor analisa isso? Sem dúvida nenhuma, estão muito mais interessados hoje do que já estiveram no passado. Graças ao apoio do professor Valder, toda a administração da universidade tem nos dado para alavancar a pesquisa dentro da UFO. Hoje nós temos aproximadamente 983, 984 bolsas de iniciação científica para os nossos estudantes. Essas bolsas vão desde alunos do ensino médio, das escolas públicas do ensino médio que a gente acolhe dentro da universidade, até os meninos da graduação, todos eles com essas bolsas de iniciação pagas pelo CNPq, um órgão de fomento muito importante para nós, e a FAPEMIG, um órgão de fomento muito importante do Estado, além da própria UFO, através da Pró-Reitoria de Planejamento, o professor Darizon, que consegue manter essas bolsas para nós. Essas bolsas são um incentivo para que o menino, além de estudar na graduação, ele desenvolva pesquisa. Além disso, olha como é que está a demanda por pesquisa na universidade. Nós criamos um programa de iniciação científica voluntária, fluxo contínuo. Estamos permitindo que não apenas o docente, mas também o técnico administrativo qualificado e os alunos de doutorado, eles possam ajudar nessa iniciação científica voluntária. Com isso, a gente conseguiu hoje que mais de 2.000 alunos da Universidade Federal de Uberlândia estejam de alguma forma relacionados com a iniciação científica. Isso representa que 10% dos nossos quadros de graduação estão hoje envolvidos com iniciação científica. Isso é muito superior, por exemplo, ao que as universidades paulistas mais tradicionais têm conseguido. Tudo bem, você vai me dizer que elas têm mais alunos do que a gente, mas proporcionalmente nós temos mais de 10% hoje dos alunos da UFO trabalhando com iniciação científica. E quando a gente fala da FAPEMIG, como que está a relação UFO e FAPEMIG? A relação UFO-FAPEMIG é muito boa, não tem problema nenhum. A UFO é uma parceira da FAPEMIG, a FAPEMIG é uma parceira da UFO. A FAPEMIG tem tido alguns problemas de verba por problemas de repasse do governo do estado para a FAPEMIG, né? Mas a FAPEMIG ela honra com todos os seus compromissos quando ela tem caixa, né? Quando ela tem fluxo de caixa. É uma grande parceira nossa, nós só temos a agradecer a FAPEMIG. A gente também tem que lembrar dos desafios, né, reitor? Quais são esses desafios para a ciência e a tecnologia? Os desafios, o maior desafio para o desenvolvimento científico, especialmente aquele que se dá no interior de uma universidade, é a continuidade do financiamento.
Muitas vezes, um determinado momento, se tem recurso para desenvolver uma determinada pesquisa, por algum motivo se interrompe aquele financiamento e aquilo que havia sido investido é praticamente perdido. Então, a continuidade do financiamento é muito importante. Por isso, nós temos preocupação, inclusive nesse momento atual que estamos vivendo, tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual, com relação a esses temas de educação, ciência, tecnologia, financiamento da cultura, das artes. Quer dizer, tudo isso tem uma relevância extremamente grande para as universidades de uma forma geral, mas eu diria para toda a população, especialmente para os nossos jovens. Então, no caso do nosso estado, a FAPEMIG é uma parceira indispensável da universidade. Quando houve, ao longo desse ano, um atraso no pagamento de bolsas, exatamente porque não houve o repasse no momento adequado para a FAPEMIG, para que ela pudesse honrar na data correta o pagamento dessas bolsas, isso foi um transtorno tremendo no interior da universidade. Prejudicou diversos programas, causa uma instabilidade junto aos estudantes. Eles, especialmente, às vezes, nós temos inclusive alunos estrangeiros que estão aqui. Você imagina um estudante estrangeiro que do dia para a noite não tem família, não tem ninguém aqui, ele se vê sem o financiamento que garante para ele a permanência na instituição, né? É um negócio dramático. Então, para que nós possamos prosseguir com esses projetos, é indispensável a continuidade segura do financiamento, seja os financiamentos dos projetos de pesquisa, seja o financiamento das nossas bolsas. Isso é essencial, né? É essencial. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo, mas agora a previsão do tempo, confira como ficam as temperaturas para Uberlândia e algumas cidades da região. O sábado já amanhece chuvoso em Uberlândia. A mínima é 19 graus e a máxima 28. Em Patos de Minas, pode chover bastante de manhã, mas o céu abre na parte da tarde. Máxima de 23 graus e mínima de 15. Céu nublado e chuva em Monte Carmelo. Temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Em Tuiutaba, também chove na maior parte do dia. A máxima é de 28 graus e a mínima 19. Em Prata, chuva de manhã e nebulosidade no céu no restante do sábado. A temperatura mínima é 18 graus e a máxima 28. No próximo bloco, você vai conhecer a professora da ESEBA, que coordena um projeto que envolve pais e filhos no cotidiano escolar. Voltamos já. Vamos continuar o nosso bate-papo com o reitor Valdo Steff e também o diretor de pesquisa Kleber Deu Claro. Bom, a gente estava falando nessa reportagem sobre a pesquisa começar desde cedo. Como que é isso, professor? É importante ter essa iniciação, falar de pesquisa, ciência, desde pequenininho? Muito importante, já falar com as crianças desde pequeno, explicar para elas o porquê das coisas, né? Hoje as crianças são muito interessadas, são muito inteligentes, né? Elas têm meios de acesso à informação que não existiam no nosso tempo, né? Então, hoje elas estão muito avançadas e querendo, exigindo esse conhecimento. Então, como o professor Valder falou, nós aqui na Universidade Federal de Uberlândia, desde dos primeiros períodos lá na ESEBA, com os alunos que interagem lá com as professoras, elas têm programas maravilhosos lá de estímulo, de incentivo à pesquisa, né? E fazem pesquisa de verdade mesmo. O pessoal já desenvolve coisas novas, novidades, viram publicações, né? E quando o menino entra aqui na universidade, a gente estimula desde os primeiros períodos, já primeiro, segundo período. Não tem essa de que estou entrando na universidade, ainda não sei as coisas. Não, você já tem uma capacidade, vai interagindo, vai aprendendo, né? Que isso vai ajudar para o futuro. Vai ajudar. O professor Valder nos deu apoio aqui, a pró-reitoria toda lá, a reitoria toda nos deu apoio. A gente começou um programa que chama Doutor Legal. A gente já veio aqui falar sobre isso. São os alunos nossos da pós-graduação, que vocês viram o professor Carlos falando agora há pouco, né, na reportagem. Os alunos de pós-graduação nossos estão indo lá no primeiro período da graduação para interagir com o aluno que acaba de entrar na nossa universidade e dizendo para ele, olha, você precisa aprender uma língua estrangeira, você precisa passar nas matérias, vem aqui que a gente vai te ajudar.
você precisa participar dos movimentos culturais da universidade, né? Você precisa já procurar uma iniciação científica. É aquela coisa, botar o menino no bom caminho, né? Entregar um bom produto para a sociedade, né? Para o futuro, né? Uhum. Como o professor ressaltou, colocar o menino no bom caminho. Lá na ESEBA já tem esse tipo de trabalho, isso ajuda para o futuro, né, reitor? Sem dúvida, a ESEBA é um colégio de aplicação. E, portanto, a ESEBA faz, assim como a ESSES, eles fazem ensino, pesquisa e extensão, como na universidade, no restante da universidade, né? Eles, inclusive, têm parcerias internacionais. A ESEBA tem uma parceria com uma universidade na Finlândia, né? E isso tem mudado também, ajudado muito a contribuir com essa visão, inclusive a visão internacional. E hoje, ninguém faz nada sozinho, né? Os grandes grupos de pesquisa pelo mundo afora, eles trabalham em rede, né? Então, são redes nacionais, redes internacionais, às vezes com um número expressivo de pesquisadores, eles se conhecem, eles viajam, eles trabalham juntos, eles publicam juntos, eles repartem recursos de laboratório, às vezes o que um laboratório não tem, o outro tem, de tal forma que eles se complementam. Então, a pesquisa em nível internacional é algo muito ativo e é por isso que é muito importante que desde cedo, desde jovem, né, o estudante tenha esse interesse, né, de conhecer línguas estrangeiras, né? E no passado, no meu tempo, por exemplo, se dizia, não, se o estudante de pós-graduação souber leitura e interpretação de texto em língua estrangeira, está muito bom. Mas, na verdade, o que nós precisamos é um estudante que seja capaz de interagir com outros grupos de pesquisa, de ir a um congresso internacional e conseguir dialogar com os pares. Então, isso é um processo de formação extremamente rico, né, extremamente importante. E eu creio que, no caso aí, desde dos primeiros anos de escola, como acontece no caso da ESEBA, que é uma situação muito especial, isso não ocorre em todas as escolas, infelizmente, do nosso país, mas a ESEBA, pelo fato de estar na universidade, certamente isso contribui muito positivamente, né, para aquele perfil de escola. Acaba que isso é um privilégio, né, reitor? Sem dúvida, é uma coisa muito rica. Então a gente vai aproveitar para rever, ver novamente a matéria que a gente exibiu agora mesmo. Confira. Concentração e muita curiosidade na hora de aprender ciência através de uma fruta comum no cardápio desses pequenos, a laranja. Essa é uma aula para lá de especial, porque foi preparada por pais de alunos do primeiro ano B da Escola de Educação Básica da UFO, a ESEBA. A atividade pertence ao projeto Parceiros da Escola, que a professora Luciana faz parte. A iniciativa surgiu de uma pesquisa coordenada por ela e vinculada à UFO, em parceria com Luciana Ribeiro, também professora da ESEBA, e Albertina Mitijans, professora da Universidade de Brasília. O projeto Parceiros da Escola, ele surgiu da minha observação de uma turma de segundo ano, em 2008, quando eu observei que a família gostaria de estar presente na sala de aula, participar da aprendizagem das crianças, mas não necessariamente se sentiam incluídos nesse processo. Então eu criei uma oportunidade de trazer a família para aulas dentro da sala de aula. Qualquer familiar da criança, então, pode participar desse projeto. Apesar dessa aula ser de ciências, os familiares das crianças podem abordar diferentes temáticas durante o projeto. As temáticas são planejadas com os familiares a partir dos interesses das crianças e dos conteúdos curriculares do primeiro ano, no caso este ano, que é a turma do primeiro ano do ensino fundamental. Mãe de uma das alunas, Poliane é educadora infantil e aproveitou a experiência profissional para contribuir com a leitura de uma história sobre a laranjeira. Acho que quando o pai, a mãe vem para a escola para um trabalho desse, eu acho que o interesse da criança aumenta em estar na escola, em aprender. Eu acho que é muito importante dividir com a escola a educação do filho. Jefferson teve auxílio do filho para fazer um tipo de telefone mágico que ajuda a manter a concentração para ouvir uma história. Como pai, ele acredita que esse tipo de projeto faz a diferença na relação entre escola e família. A gente fala tanto em inovação, enfim, criatividade,
criar o senso crítico das crianças, né? Então isso aí para nós é muito importante. O Matheus participou da nossa preparação da aula, então a gente não sabe, é uma coisa diferente, né? E a gente só está com a visão de casa, né? E quando vem para a sala de aula é uma coisa muito nova para nós. E na aula aqui de hoje, os pais trouxeram objetos para compartilhar com as crianças, tudo envolvendo o universo da laranja. Eu tô com a Tatiana e com a Lívia, que são mães aqui das crianças também, e elas prepararam uma essência. Tatiana, por que vocês escolheram essa essência? O que traz de novidade aqui? A gente quis mostrar para eles que a laranja não é só a fruta. Então a gente pegou a essência da laranja para eles levar de lembrancinha para casa. Porque segundo os estudos que a gente fez, a laranja ela tem o poder de acalmar eles, de trazer alegria para o ambiente. E era isso que a gente queria deixar para eles da nossa apresentação. Eu fiquei pensando no que eu poderia fazer. E aí eu pensei em trabalhar uma história. E aí foi procurando histórias, leituras, e eu achei a história da laranja colorida muito interessante. E aí, a partir dessa história, eu pensei em trabalhar várias etapas a partir dessa laranja. Todas as crianças aprenderam e se divertiram com os novos professores, mas a opinião mais valiosa parece ser daqueles que os pais conhecem bem. Você gostou de ver sua mãe participando aqui hoje? Sim. O que você achou dessa aula de hoje? O que você aprendeu de diferente? Divertindo muitas coisas. Eu gostei dos meus pais virem. E eu pensei que só minha mãe iria vir. Então você gostou que você viu seu papai aqui? Sim. Luciana ainda destaca que essa aula, em especial, contribui no despertar para a ciência entre as crianças, o que futuramente pode gerar bons frutos. São 3 familiares que vieram hoje, então eles oportunizaram uma experiência sobre a árvore da laranjeira, né? Então eles trouxeram o cunho científico de para que essa planta é importante para nós, a degustação e uma aula com a leitura e a escrita envolvida no processo. Parceiros na escola! Bom, a gente viu nessa reportagem toda essa interação, pais e filhos. Para você, professor, como que é ver esse tipo de trabalho sendo desenvolvido com crianças? Um trabalho muito importante, um trabalho que nos deixa muito motivados, né? Porque uma criança que ela cresce sabendo a importância da ciência, a importância da pesquisa, vai ser uma criança que contesta, vai ser uma criança que quer descobrir o novo, uma criança que pergunta, né? Uma criança que não se acomoda com aquilo que lhe é entregue como uma verdade absoluta, né? Então é muito interessante, muito importante para a nossa sociedade, não apenas para a universidade. Quando a gente fala também desse envolvimento, a gente lembra da comunidade, reitor. Como que está o trabalho da UFO em relação à pesquisa e comunidade? Pois é, esse, aliás, é um tema da maior importância, porque quando a gente fala que a universidade faz ensino, pesquisa e extensão, às vezes alguns entendem que essas coisas são separadas. Na verdade, elas são interligadas, né? Elas podem ser separadas, mas quando eu penso no relacionamento da universidade com a sociedade, às vezes um trabalho de pesquisa, ele se transforma numa atividade de extensão, no momento que essa pesquisa transborda os muros da universidade e atinge a sociedade de uma maneira geral. Isso pode ocorrer através de um medicamento, como disse o professor Kleber, pode ocorrer através de uma maneira mais eficaz de eu prever o tempo, o clima, especialmente numa região de grande produção agrícola. É importante que, através de imagem de satélite, a gente consiga prever eventos que podem prejudicar a produção, coisa dessa natureza. Tudo isso é desenvolvido nos laboratórios científicos. Agora, isso transborda os muros da universidade e chega até a sociedade. Às vezes através de um curso de extensão, às vezes através de um intercâmbio entre a universidade e uma determinada empresa, ou através de um produto que foi desenvolvido numa certa etapa no interior da instituição e depois ele se torna um produto que vai ser comercializado, né? Então a universidade ela interage com a sociedade de diferentes maneiras e é fundamental que assim seja, porque afinal de contas é exatamente essa sociedade que mantém a universidade pública, a universidade gratuita, né? E então a universidade ela permanentemente vem devolvendo para a sociedade de diferentes formas o investimento que é feito aqui. Então, quando nós fazemos, por exemplo, uma cerimônia de formatura, é uma festa muito importante,
mas nós estamos prestando conta para a sociedade de parcela dos investimentos feitos aqui. Existem outras formas da universidade devolver, não apenas a formação de estudantes. E como eu disse, né, isso pode ser feito através de parcerias que são feitas com a própria cidade, com as prefeituras, parcerias que são feitas com escolas aí fora. Hoje nós temos um número grande de estudantes, por exemplo, de licenciatura, que estão nas escolas desenvolvendo projetos específicos. Isso valoriza a formação dos nossos professores, isso ajuda o projeto das escolas e é uma troca, de novo é uma troca, né? E nós temos muitos estudantes que vão fazer estágios nas empresas e, de novo, né, o conhecimento que vem sendo trabalhado por esses estudantes, através desses estágios, ele chega nas empresas, chega nas indústrias, né, e tudo isso contribui muito positivamente para o avanço da sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, para a valorização da cidadania. Com certeza vai contribuir também para o conhecimento do aluno e para o crescimento da universidade, né, reitor? Perfeitamente. Bom, sexta-feira é dia de agenda cultural. Veja a programação para esse fim de semana com a Isabela Rodrigues. Olá pessoal, boa noite. Já sabe o que vai fazer no final de semana? Bom, caso você queira relaxar e assistir uma coisa diferente, olha aí uma dica. Ai, muito Grey's Anatomy, melhor série. Saiu a temporada nova agora, tá passando a 15ª, então é uma boa pra ficar em casa e maratonar. Netflix, então assiste. 13? 13 temporadas no Netflix, as 13 primeiras. Dá pra maratonar mesmo? Perfeita pra maratonar. Se você tem planos de sair hoje, ainda dá tempo de conferir a programação do 26º Festival de Dança do Triângulo. A atração principal dessa sexta fica por conta de uma companhia de dança de São Paulo, além de mostras profissionais e amadoras. O festival começou no início da semana e tem trazido várias atrações. Confira um pouco do que rolou ontem no Palco Livre. Na tarde desta quinta-feira, a Praça Clarimundo Carneiro deu espaço a uma diversidade de ritmos e movimentos. 15 grupos se apresentaram com diferentes coreografias, além de demonstrar que a dança consegue contagiar a todos. O Festival de Dança do Triângulo deste ano começou na segunda-feira e a noite de encerramento vai ser domingo, no Teatro Municipal, às 7h30 da noite. Lembrando que toda a programação é gratuita. E nesse sábado e domingo tem a apresentação do Manifesto Teatral Pulse, que fala sobre homofobia e xenofobia. O evento vai ser na Trupe de Truões e os ingressos podem ser adquiridos a partir das 7 horas da noite de sábado. A agenda cultural de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima! Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso assunto, que hoje foi sobre ciência e tecnologia, principalmente aqui da universidade. E eu quero agradecer a presença do diretor Kleber Delclaro. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. E também do reitor Valdo Estevão. Muito obrigado, reitor. Sou eu quem agradeço. Muito obrigado a todos. Bom, o Jornal da UFO fica por aqui. Você fica agora com o Jornal Minas, segunda edição. Um bom fim de semana e uma boa noite.